Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para a nossa primeira aula. Hoje nós vamos falar sobre texto dissertativo e argumentativo, que na verdade é a base para a nossa prova, né? Toda prova existe uma tipologia textual que é delineada e o seu corretor deseja saber o que você sabe a respeito da estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Então, tudo isso a gente vai ver aqui nessa aula, o que é um texto dissertativo, como entendê-lo de uma maneira geral, e daí nas próximas aulas a gente vai desmembrando esse texto, né? Nós vamos entender a parte introdutória, nós vamos entender a parte do desenvolvimento, a parte da conclusão, e aí depois a gente entra para dentro do texto, né? Como que eu vou analisar não apenas a superfície do meu texto, que é o que a gente vai fazer nessas primeiras aulas, mas também em um conjunto, o que preciso ter dentro do meu texto, né? Então tudo isso a gente vai aprender. Então, muito bem, vamos lá para a nossa aula, né? Nós vamos falar sobre o texto dissertativo e argumentativo. Em primeiro lugar, eu preciso entender o que é um texto. A palavra texto tem origem no latim, de texto, né? E significa tecido, isto é, todo e qualquer enunciado que tem um sentido completo. E qual que é a relação do tecido com o sentido completo, né? Se a gente pegar um tecido e botar contra a luz, nós vamos ver que o meu tecido, ele é cheio de entrelaçamento de ideias, de entrelaçamento de fios, né? E nesse sentido, a palavra texto, né, dado esse entrelaçamento de fios, a gente vai perceber que para que as minhas ideias sejam coerentes, sejam coesas, estejam dentro de um entendimento que se espera, ela também precisa ser uma ideia, uma sequência de ideias, né? Não posso começar um parágrafo falando sobre uma coisa, já no parágrafo seguinte eu vou falar sobre outra, no outro sobre outra, enfim, eu preciso ter um texto que inicia de uma maneira e dentro do que se organiza, ele se propõe a falar aquilo que se inicia e termina resolvendo essas condições pressupostas ali na introdução. Então ele precisa ter um sentido, ele precisa transmitir alguma mensagem para mim. Por exemplo, quando você vê uma placa de trânsito, né, com escrito pare, ali, e aquilo transmite um sentido para você. Quando você vê uma placa de trânsito com um cigarro e aquela marca, né, de proibido, você entende que ela é proibido fumar. Então, mesmo que não tenha um texto verbal necessariamente, mas possui uma imagem não verbal que te transmite um sentido, isso acaba sendo um texto para você. Um semáforo de trânsito, né? Você sabe que você precisa parar no farol vermelho. Então, se você sabe que o farol vermelho indica pare, aquilo transmite um sentido para você. Ele tem uma ideia. Diferente se você vê, por exemplo, a palavra cadeira isolada em um contexto, isso não te transmite ideia nenhuma e, portanto, não te remete a um sentido de texto. Agora, se essa palavra cadeira estiver dentro de um conceito, né? Por exemplo, a cadeira é bonita. Aí sim está te transmitindo uma informação, está te transmitindo um sentido completo, tá? Então, texto é qualquer enunciado, desde uma palavra como silêncio, né, que transmite um sentido para nós, até um conjunto de palavras. Vou colocar a Bíblia como sendo um conjunto de texto mais espesso, né? Como uma redação transmite para nós determinado conceito, transmite para nós determinado sentido e é considerado texto, tá? E aí, dentro desse pressuposto de entendimento completo, nós temos as tipologias textuais, né? Nós temos aí a tipologia narrativa, que vai englobar uma série de gêneros, né? No caso, conto, as fábulas, conto de fadas, enfim. Nós temos a tipologia descritiva, nós temos a tipologia expositiva, temos a tipologia injuntiva e a tipologia dissertativa.
A tipologia dissertativa é a mais solicitada em vestibulares e concursos. Por quê? Porque é através dela que é possível perceber o que você sabe a respeito de determinado tema. Qual vai ser a sua mobilização frente àquele tema, isto é, o que você acha, qual é o seu ponto de vista a respeito de determinado tema e como você vai fazer para convencer o seu leitor, que é o seu corretor, a respeito do seu ponto de vista. Então, por isso que a tipologia dissertativa argumentativa, no caso, ela vai estar presente em muitos gêneros textuais solicitados em provas e vestibulares, tá? Então, dissertar é um ato que nós fazemos todos os dias. Às vezes as pessoas veem o texto dissertativo e argumentativo como um bicho de 7 cabeças, daí na verdade a gente faz isso todos os dias, né? Quando, por exemplo, a gente precisa achar uma justificativa para o aumento de preço, para o aumento da violência, para o desemprego. Por que tudo isso acontece? Quando eu respondo essas perguntas, eu estou dissertando. Eu estou colocando justificativas para o aumento do preço, para o aumento da violência, para o aumento do desemprego, né? Quando eu estou preocupado, por exemplo, com descasos com a Amazônia, com as guerras, com AIDS, com a natureza em si, né? Quando eu busco justificativas para esses fatos, eu estou dissertando. E aí, quando eu faço com que essas justificativas que eu busco se transforme em um argumento plausível, eu estou, além de dissertando, eu estou argumentando. Porque ali eu faço dessa justificativa, eu trago elas para o meu lado, colocando nelas o meu ponto de vista. E isso é argumentar, né? Então, a gente faz isso todos os dias, buscar justificativas para alguma coisa e a gente argumenta em cima disso, né? Então, esse é um exercício prático, bobinho, que eu trouxe só para vocês ilustrarem como que o texto dissertativo e argumentativo está presente na nossa vida, tá? Quando também nós defendemos algum ponto de vista em relação à liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, às minorias, às injustiças sociais, ao avanço da tecnologia, genética, né? Enfim, todos nós temos pontos de vista referentes a esses temas. E se a gente tem ponto de vista referente a esse tema, a gente já tem uma tese formulada, né? Porque tese é ponto de vista. E aí, por que, por exemplo, que eu sou a favor ou contra o aborto? Quando eu respondo essa pergunta, eu estou buscando justificativas, né? E quando eu insiro essas justificativas dentro do meu ponto de vista, eu estou argumentando, tá? Só para vocês perceberem mais uma vez como o texto está presente na nossa vida. Então, em suma, a dissertação ela vai implicar numa discussão de ideias, né? No processo argumentativo, de raciocínio, de organização de pensamento, de defesa de ponto de vista, de descoberta de soluções. Significa refletir sobre o mundo que nos cerca e seus vieses problemáticos e seus vieses sociais, né? Então, o texto dissertativo é aquele que vai expressar um ponto de vista sobre determinado tema, sobre determinado assunto, apoiado em justificativas, dados, fatos, exemplos, fundamentações que vão comprovar o meu ponto de vista, né? Por exemplo, quando eu digo que a violência está aumentando, de onde eu tiro essa informação que a violência está aumentando? O fato de eu apenas dizer que ela está aumentando não justifica a minha ideia. Eu preciso trazer informações. Porque de acordo com os dados X, Y, Z, de acordo com o que passou no jornal X, Y, Z. Então, sempre de acordo com algum determinado tipo de, alguma determinada informação, tá bom? A estrutura do texto, né? Ele precisa ter uma estrutura organizada. Então, os maiores problemas do texto dissertativo e argumentativo
que a gente percebe quando o aluno tenta expor esse ponto de vista dele, é numa estrutura desordenada, né? Então, ele coloca as ideias de forma não concatenadas, né? Naquele encadeamento de ideias. A gente percebe que falta uma linha de raciocínio. Então, num parágrafo ele fala uma coisa, no outro ele está falando outra totalmente diferente. Ele não estabelece uma linha de coesão, uma fluência para o texto dele, ele não prova absolutamente nada. Ele fica somente em cima de achismos, né? Quando eu disse, a violência está aumentando. Por exemplo, falta de água. A gente tem que parar de varrer calçada com mangueira. A gente tem que diminuir os banhos. A gente tem que fechar a torneira. Tudo isso é senso comum. Seu corretor está careca de saber disso. Então, baseado em que você está dizendo que a violência está aumentando? Baseado em que você está dizendo que a água é um recurso que pode faltar no futuro? Então, a gente sempre tem que pensar em uma explicação, em um baseamento para eu poder ter um fundamento para explicar as minhas ideias, tá? A dissertação, então, ela vai se basear em 3 partes, né? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui nós vamos falar disso de uma forma bastante genérica, porque nós vamos ter uma aula para cada uma dessas partes, né? Então, o que vai acontecer na minha introdução? Eu vou apresentar o assunto que vai ser questionado, né? Eu vou apresentar o meu argumento, o meu posicionamento, e eu vou apresentar os argumentos. No meu desenvolvimento, eu vou discutir isso que foi proposto ali na introdução. E a minha conclusão, eu vou resolver isso que foi discutido, que tem relação com a minha introdução. Então, tudo uma coisa tendo sempre relação com a outra, tá? Então, embora a gente perceba que sejam 3 partes distintas, elas estão totalmente entrelaçadas, tá? Isso precisa estar muito claro para vocês. Então, a minha introdução vai conversar com o meu desenvolvimento, que vai conversar com a minha conclusão, tá? Então, isso precisa ser bastante notório para vocês. Na minha introdução, então, eu vou apresentar o assunto. Então, eu vou fazer um parágrafo introdutório, ali eu vou lançar uma ideia núcleo, que vai ser o meu ponto de vista, sobre a qual eu vou embasar todo o meu texto, tá? Então, a introdução é uma das partes mais importantes do seu texto. Eu tenho que ter ali uma ideia núcleo, que vai ser por meio de uma afirmação, uma pergunta, uma citação, e vou apresentar o que o texto trará no meu desenvolvimento, baseando-me na minha ideia núcleo. Por exemplo, eu tenho aqui um texto base, né, cujo tema é o Brasil e as crianças em situação de rua. Então, nesse texto 1, eu tenho ali o personagem, ele está dizendo assim: às vezes tenho vergonha do meu tênis. Aí o pai pergunta: na escola, filho? Aí ele diz: não, na rua, quando vejo crianças descalças. Então, a gente percebe que o menino ele já tem uma sensibilidade aí para a criança da idade dele, né? Que tem uma situação vulnerável. Aí nós temos o segundo texto. Então, nós temos ali uma notícia: situação das crianças que moram nas ruas é discutida em seminário. Aí o subtítulo: metade das crianças foram ameaçadas ou sofrem tentativa de homicídio. A maioria está nas ruas há mais de 3 anos. E aí aqui nós temos a notícia, tá? Que foi tirada do G1. Um seminário realizado nesta sexta-feira no Palácio do Governo reuniu a sociedade civil e os gestores públicos para debater sobre a situação de crianças e adolescentes que moram nas ruas. Segundo Manuel Torquato, representante da campanha nacional Criança Não É de Rua, que foi um dos palestrantes do seminário, o perfil desses meninos e meninas chama atenção, pois a maioria está na rua há mais de 3 anos. Ele destacou ainda a importância do trabalho integrado dos governos para mudar essa realidade. O Brasil não dispõe de equipamentos específicos para atender essa população e nós estamos em processo de debate para construir as propostas que vão, a curto prazo, beneficiar esses meninos e meninas, contou Torquato.
De acordo com o estudo feito pela campanha, mais de 21 mil crianças e adolescentes estão em situação de rua em todo o Brasil. Dados apontam que 30% deles já foram ameaçados de morte ou sofreram tentativas de homicídio. Em Maceió, este percentual é maior, chega a 50%. Desde 2005, a instituição civil propõe políticas públicas e agora desenvolve uma rede nacional de dados sobre a situação. Os dados revelam ainda que os principais motivos da ida às ruas são situação de extrema pobreza, problemas familiares e envolvimento com drogas, que gera conflitos comunitários. Muitas dessas crianças que moram nas ruas se tornam adultas e permanecem sem moradia, como é o caso do catador Jailson Zacarias da Silva, que fugiu de casa ainda jovem e teve 4 filhos na rua. Um deles morreu logo após o parto. Preocupado com o futuro dos filhos, Jailson deixou os outros 3 adolescentes com uma tia. Segundo a secretária de Assistência Social de Maceió, Juliana Verguetti, o diagnóstico é fundamental para identificar os problemas da capital para depois ser feito um planejamento de ações. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Todas as vezes que a gente vai, que o seu corretor vai pedir que você escreva sobre um tema, né? No caso aqui eu vou dar um exemplo de uma introdução, existe um texto base. Então esse texto base aqui, ele é composto por 2 textos. Nós temos aqui essa tirinha e nós temos uma notícia, tá? E depois vem a solicitação para que você redija um texto num limite de X linhas, né? Normalmente é de 20 a 30 linhas, sobre o tema O Brasil e as Crianças em Situação de Rua. Por que eu quis trazer esse texto base aqui para ilustrar a introdução? Primeiro, para falar sobre o texto base, e depois para a gente pensar como que a gente pode construir uma introdução, tá? A grosso modo, lembrando que essa daqui é só uma forma bem genérica. Mas falando sobre o texto base, né? Esse texto base ele tem a função de simplesmente me direcionar-me para o que eu vou escrever. Ele não pode servir de base para você tirar dados daqui. Por exemplo, aqui tem vários dados, ó. 30% deles já foram ameaçados de morte. Em 2005, a instituição civil propõe políticas públicas e agora desenvolve uma rede nacional de dados sobre a situação. Tem citação de pessoas importantes, tem citação de pessoas que moram na rua. Então, eu não posso me utilizar dessas informações para colocar no meu texto, porque o seu corretor quer saber o que mais você sabe além do que está no texto base e não simplesmente usar recursos que já estão ali, tá? Então, beleza. Então, nós temos aí 2 textos base, cujo tema é o Brasil e as Crianças em Situação de Rua. E aí eu vou fazer um projeto de texto, né, para eu escrever o meu texto. A gente vai ter uma aula só sobre projeto de texto, porque ele é muitíssimo importante para o desenvolvimento do meu texto. E aí, como que eu faria para que eu pudesse escrever minha introdução? Primeira coisa, eu apresentaria o meu tema com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu colocaria o meu ponto de vista, que eu já fiz aqui, ó, eu disse que percebe-se a grande disparidade entre o ideal legislativo, que ideal é esse? O ECA, né, já que eu comecei com o ECA, eu vou falar sobre ele. E a realidade brasileira, haja vista a triste desilusão infantil percebida principalmente nos grandes centros urbanos. Então eu estou colocando o meu ponto de vista, eu estou falando que na teoria é uma coisa, mas na prática existe outra. E tudo isso que eu falo de uma forma mais elegante, porque eu preciso prezar pela formalidade da língua. Por quê? Né? Por que existe essa discrepância, essa disparidade entre lei e realidade? Por conta do descaso governamental e por conta da desigualdade social. Esse seria o meu desenvolvimento 1 e o outro desenvolvimento 2. Para justificar o meu desenvolvimento 1, eu vou falar sobre descaso governamental, eu utilizaria o artigo 6º do ECA. Tá? Depois a gente vai falar sobre ele.
E para justificar a questão da desigualdade social, eu utilizaria o artigo 6º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei. Ora, se todos são iguais, por que existe desigualdade, né? Então, eu fiz aí uma pequena introdução só para vocês verem como que ela funciona. Então, observa lá, começando com o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, documento criado para a proteção de um público vulnerável, completa 30 anos. Nele, as prerrogativas para o cuidado com os menores são minuciosamente estipuladas. Então, nessa parte em roxo, eu venho trazendo a apresentação do meu tema. Então, eu falo sobre o ECA e já estou remetendo às crianças de rua. Agora, eu vou colocar o meu ponto de vista, que é esse que está aqui, ó, no meu projeto. Então, disse, no entanto, percebe-se a grande disparidade entre o ideal legislativo e a realidade brasileira, haja vista a triste desilusão infantil percebida principalmente nos grandes centros urbanos. Por que que isso acontece? Ali os meus dois desenvolvimentos, olha, tal óbice é oriundo, óbice é problema, tá? Oriundo do descaso governamental que assola vários setores para a sobrevivência, como também da desigualdade social presente em solo tupiniquim. Então, ó, descaso governamental e desigualdade social. E aí eu coloco um conectivo conclusivo para finalizar o meu parágrafo. Desta maneira, discutir o tema e propor soluções para o ensejo tornam-se fundamentais. Tá? Então, observe uma introdução prontinha, bonitinha, com todas as partes essenciais que a gente também vai estudar ali na parte que rege sobre a introdução. Então, na minha introdução, ela deve apresentar a ideia núcleo, apontar o que o texto trará no desenvolvimento e transmitir a mensagem de modo que fique claro e objetivo para o leitor. A gente vai aprofundar isso mais na frente. Quando eu chego no desenvolvimento, eu vou ter a parte encarregada pelo desdobramento daquela ideia central, né? E a exposição dos argumentos. Se eu voltar aqui, olha, a minha ideia central é essa aqui que eu coloquei, que é a disparidade entre o ideal legislativo e a realidade brasileira. Por quê? Por conta do descaso governamental e da desigualdade social. Então, eu preciso fazer um desdobramento dessa ideia, correspondendo à exposição desses argumentos, que é a desigualdade social e a questão do descaso governamental, que vai comprovar o meu ponto de vista. Ele deve ser feito em 2 parágrafos que vão fundamentar a minha tese. Tá? Então, o desenvolvimento vai ser a parte que eu vou discorrer sobre o assunto que foi abordado na tese. Ele vai se utilizar de fatos, de exemplos, eu posso colocar filme para justificar, eu posso colocar letra de música, posso colocar dados concretos, o que eu tiver de conhecimento eu posso colocar nessa parte. Então, fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da tese seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão. E na conclusão, eu vou fazer a síntese das ideias, né? Eu vou ou fazer a síntese ou apontar soluções para a questão das crianças de rua, no caso aqui. Então, a conclusão é o acabamento da redação, né? A parte que vai amarrar o meu texto. Ela não deve ser iniciada abruptamente, como também não pode ser acabada de súbito. Ela vai funcionar da seguinte forma: ela retoma a ideia central a fim de confirmá-la, ela pode resumir a ideia principal e discutir ali no final, uma discussão rápida, né, discutida, e ela pode apresentar soluções para a resolução da problemática. A gente também vai ver isso na aula sobre conclusão, tá? Se eu for fazer um esqueleto do meu texto, né, eu vou ter esse esqueleto aqui. Então, a minha introdução, ela precisa ter 3 partes. Ela vai apresentar o tema, a tese e os argumentos. O meu desenvolvimento também vai ter que ter 3 partes. Tópico frasal, repertório, reflexão e contextualização. A gente vai ver sobre isso. E a minha conclusão também vai ter a retomada da tema, da tese e dos argumentos, a minha síntese e o meu fechamento. Então, lembrando que cada uma dessas partes vai corresponder a, no mínimo, um período. Eu não posso fazer um parágrafo inteiro com um período,
tá? Tem muito aluno que faz isso, então isso não pode. Então eu vou utilizar no mínimo na introdução 3 períodos, no mínimo no desenvolvimento 3 períodos, eu sugiro de 4 a 5 períodos, porque ali na parte da reflexão e da contextualização a gente vai ter que ter uma reflexão mais abrangente, e a conclusão também no mínimo 2 a 3 períodos, tá? Bom, quanto à linguagem do texto dissertativo argumentativo, né, é uma linguagem impessoal, então não posso usar ali devemos, podemos, observamos na primeira pessoa, que isso não pode. Os verbos e os pronomes são empregados na terceira pessoa. A variedade linguística predominante é a padrão. A gente também vai estudar sobre a questão da norma culta. Os verbos são empregados predominantemente no presente do indicativo, tá? Para indicar a certeza do que se escreve. Então, crianças estão na rua, crianças ficam na rua, crianças cada vez mais estão inseridas num contexto de rua. Então, sempre colocando os verbos no presente. Em resumo, né? A linguagem do texto dissertativo é denotativa, isto é, ela é preocupada com a informação. Deve ser uma linguagem pessoal e objetiva, com emprego da forma culta e formal da língua. Na próxima aula, nós vamos aprender como fazer a introdução. Já dei um breve resumo aí de como que isso vai acontecer, tá? Eu espero que vocês tenham entendido como que se organiza o texto dissertativo e argumentativo. Havendo dúvidas sobre essa aula, vocês podem entrar em contato, que nós estamos aí prontos para respondê-los, ok? A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.